Uma zaga totalmente diferente para o segundo semestre. Imagina, depois da Copa do Mundo, o Fluminense vai enfrentar o Grêmio com uma dupla de zaga inédita, com um grande reforço, talvez, quem sabe, com jogadores que podem sair. Uma reformulação que parece que está vindo aí. Pelo menos temos alguns sinais nesse sentido. O setor mais frágil, mais problemático, e não é de hoje, pode sofrer alterações impactantes, e isso deve realmente acontecer se a intenção realmente é brigar por títulos quando a gente voltar para a Libertadores, para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. Vou te contar essa história a partir de agora no nosso primeiro conteúdo desta quarta-feira aqui no canal do Lessa. E você pode começar esse vídeo, já sabe, deixando aqui o seu like, se inscrevendo no canal. Tudo que vocês fazem aqui, toda essa interação, esse engajamento, essa moral que vocês dão aqui diariamente, tudo isso reforça a importância do canal do Lessa junto ao YouTube. Eles reconhecem que a gente está produzindo aqui um conteúdo de qualidade, principalmente para você, torcedor tricolor, e isso faz com que mais pessoas possam chegar e se inscrever como você, eu tenho certeza, já fez. E a gente vai começar falando de possibilidades nessa janela de transferências, nesse mercado que vem aí, e já temos alguns movimentos, sinais de que a gente vai ter uma mudança profunda nesse sistema defensivo, nesse miolo de zaga, principalmente, que é a grande carência, que é o foco, e tem que ser o foco da diretoria do Fluminense nesta janela. Não tem como ser diferente. Mais do que isso, não tem como errar. Não tem margem para erro. Se a ideia é realmente brigar por título na Libertadores, Copa do Brasil, principalmente nas competições mata-mata, o Fluminense vai precisar de zagueiros. E veja, eu não estou falando no singular. E inclusive estou dizendo isso com o elenco atual. A questão é que o mercado está indicando que zagueiros do Fluminense podem sair. Notícias recentes. Ontem a gente falou sobre a situação do Freitas, que tem a possibilidade, ainda quem sabe, do Bolonha voltar e fazer uma proposta. Clubes da Turquia estão sondando o jogador. O Fluminense acredita que ele pode ser, não uma moeda de troca, mas vamos lá. O grande sonho e o objetivo continua sendo o Nino. E recentemente eu falei aqui para vocês, olha, a situação não é simples, porque o Fluminense não está com grana sobrando para gastar e para investir alto, como o Zenit deve pedir, imagino, pedir alto pelo Nino. Então, teria que ser montada ali uma operação financeira para viabilizar o retorno dele, se os caras negociarem. Para isso e outras coisas, vai ter que vender. E aí, o Freitas, por exemplo, pode ser uma espécie de moeda de troca que eventualmente pode facilitar um pouco isso. Porque na época eles fizeram ali proposta de 5 milhões, podendo chegar a 7, 8 milhões de euros, o que, para mim, se chega a ser um sonho também, né? Pega e vende na hora. Mas uma coisa é sondar, perguntar, outra coisa é a proposta chegar, né? São coisas muito diferentes. Outro que parece estar recebendo sondagens aí no mercado é o Ignacio. O amigo Rodrigo Dias lá do Ligados no Flu trouxe a informação ontem de que ele recebeu algumas sondagens. E a gente tem, aí não vai ter valor de transferências, mas é uma coisa que chama muita atenção. Tem um zagueiro no Fluminense que chama Igor Rabelo, você sabia? Então tem lá, dizem que tem. O técnico não olha para ele, não o considera, mas ele está lá. Pelo amor de Deus, a diretoria do Fluminense chama o Igor Rabelo para conversar nesse meio do ano. Reconheçam que vocês fizeram uma contratação bizarra, que estavam tentando já há muito tempo, já passou mais de um técnico no clube que não utilizou. Tenta fazer um acordo para o cara ser emprestado, ser negociado, abrir espaço, nem que seja para um moleque jogar. Porque enquanto ele está ali, eu sei que hoje Xerém no Fluminense é a última, é o famoso o último atrás de ninguém, né? É sempre, não tem ninguém, tem certeza que não tem ninguém mesmo, aí vai entrar um moleque, vai ser testado, como o Davi Schundt, por exemplo. Então, pelo menos para isso,
para preparar um garoto desse, para quem sabe desenvolver um garoto desse, porque dependendo da quantidade de jogadores que vão sair, enfim, eu acho que isso vai nortear bastante a procura do Fluminense para um atleta desse no mercado. Fato é que saindo o Freitas ou saindo o Ignacio, o Fluminense tem que, saindo ou não saindo, né? O Fluminense tem que trazer um jogador de alto nível para o lado direito da zaga. Principalmente se o Freitas sair, entrar alguma grana, porque eu acredito que o Midian tem potencial para assumir essa condição no lado esquerdo, mas com um grande jogador do lado dele, como tinha o Thiago Silva do lado do Freitas. Não tem conversa ou algo em torno próximo de uma satisfação após essa janela, se a zaga do Fluminense não for resolvida e reforçada, e corretamente reforçada. Uma reformulação seria muito bem-vinda, lembrando que o Fluminense está passando por uma reformulação já desde o segundo semestre de 2024, quando dá aquela merda toda, quase o time é rebaixado, o perfil de contratação mudou, jogadores mais jovens, jogadores mais fortes, e isso é intensificado com o Mano Menezes, perfis muito diferentes, e o elenco mudou muito do ano passado para cá, muitos jogadores saíram, foram para a barca e parece que outros podem ir. Alguns porque o clube quer negociar, outros porque o mercado vai chegar e vai fazer proposta. São movimentações, e eu estou falando isso há muito tempo, é uma janela muito importante para a gente entender qual vai ser a nossa prateleira quando a Copa do Mundo acabar. Já sabemos, tem o Hulk, mas o Fluminense vai precisar de mais um meia, eu tenho falado isso, para brigar com o Lúcio Acosta, principalmente com o Ganso saindo. Inclusive já eu vou falar com o Ganso. Se sair um volante, o Bernal, a tendência é total de que ele seja negociado. Vai ter que chegar outro jogador para essa função. Então tem muita coisa para acontecer, mesmo sabendo, reforçando. Aliás, mas não tem dinheiro, já vi muita gente comentar. Mas não tem dinheiro, vai contratar como? Gente, como sempre contratou. Vocês acham que o Fluminense tinha 200 milhões, 300 milhões para investir em reforços na mão? Não tem. Então você vende, você viabiliza, você faz uma operação para tentar trazer, às vezes, jogadores que não necessariamente vão ter um custo de transferência. Pode chegar de graça. Deveria ter um scout para viabilizar isso. Tem uma cúpula de futebol que trabalha e ganha hoje para isso. Justamente para pensar fora da caixinha. Justamente para reforçar o elenco sem ter que pagar 13 milhões de dólares num atacante que, por exemplo, que pode ser terceiro reserva. Né? Tem pessoas hoje recebendo e trabalhando para isso. Justamente para isso. Então, esses problemas têm que ser solucionados. Por falar em Ganso, até saiu uma especulação dele lá no Nacional do Uruguai. Uma coisa assim começou o burburinho nas redes sociais. E tem até uma matéria no El País, o maior jornal lá do Uruguai, com uma fala do Flávio Peckerman, debochando disso, falando basicamente é o próprio Ganso que está espalhando isso. Ele obviamente, falando isso de brincadeira, dizendo que o próprio Ganso é que está espalhando esse boato, está escrevendo nas redes sociais. Enfim, é só mais uma das várias especulações envolvendo o Ganso, que até agora a gente não teve nenhuma grande novidade, né? Em relação à saída dele, proposta concreta. Enfim, tem muitas movimentações que vão, creio eu, gerar uma necessidade. E tem um outro ponto de contratações, e tem um outro ponto também que passa a ser muito determinante, né? A possibilidade real de o Fluminense bater numa semifinal de Libertadores com esse chaveamento que pegou. Isso pode fazer essa diretoria dar novamente mais uma espécie de all-in, arriscar um pouco mais. Tem a questão da SAF que até agora não andou, a gente não sabe para onde vai, se vão colocar para votação, para aprovação. Sumiu, né? Ninguém fala mais em SAF por enquanto. O presidente, na última entrevista que ele deu, não quis falar sobre SAF. Uma situação estranha também. Então, meus amigos, são muitas incertezas, algumas respostas a gente vai ter ao longo dessa janela de transferências, outras talvez não de imediato. Mas a gente está aos poucos entendendo que podemos ter uma movimentação interessante em relação à zaga. Eu já ia esquecendo. Ontem o Pedro Brandão publicou isso no Lance e eu tinha essa informação lá atrás, mas na época não consegui confirmar e eu fui atrás dessa história de novo, de que o Freitas chegou a ser sondado pelo Barcelona no ano passado. Isso foi mais ou menos depois da disputa da Copa do Mundo. Se destacou lá e tal.
E muita gente, eu sei que muita gente vai rir disso, vai dar gargalhada disso, mas é verdade. Chegou um e-mail do Barcelona para o Fluminense buscando informações sobre o Freitas. Querem negociar e tal, e pá. Não chegou proposta até onde eu sei. Mas chegou um e-mail do Barcelona perguntando sobre a situação do jogador no ano passado. Olha só como é o futebol. Loucura, hein? Mas naquele contexto, enfim, é uma Copa do Mundo, o Fluminense chegou numa semifinal. O Freitas estava jogando, tinha ido bem. Materazzi falando que era o melhor zagueiro da Copa do Mundo. Enfim, tinha um contexto ali que, né, poderia fazer algum sentido, mas evidentemente é uma situação que não evoluiu. Mas, a título de curiosidade, fica aí para vocês, beleza? Deixa o like, não esquece não. Seu comentário, o que você acha? Tem que sair, tem que tirar pelo menos 2, 3 jogadores dessa zaga, tem que chegar mais 2, 3. Fala aí com a gente que voltamos mais tarde com mais informações do Flu aqui no canal do Lessa. Valeu!